Seja muito bem-vindo a 10 Instante. Esta semana vamos falar-lhe de um verbo extremamente importante para conseguir realizar aquilo que quer. Falo do verbo fazer. Neste livro poderá encontrar muitas tarefas que falam do verbo fazer e também daquilo que pode fazer para evitar fazer. Enfim, de alguma forma, um livro curioso, da autoria de Paulo Morgado, que é o nosso convidado de hoje, que resolveu lançar este livro por inúmeras razões. Vamos tentar descobri-las ao longo deste programa. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui connosco. Eu começo-lhe por perguntar exatamente porque é que lançou um livro em que ao fim e ao cabo, acaba com as desculpas para nós não nos queixarmos de fazer aquilo que não fizemos. Eu acho que nós temos graves lacunas na execução das coisas. Confundimos os verbos pensar, falar, com o verbo fazer, exatamente. O país está tomado por um conjunto de desculpas que as pessoas já nem se dão conta que usam para adiar decisões, para adiar a implementação de decisões. O meu trabalho enquanto consultor, muitos anos de consultoria, expôs-me a uma experiência prática de convívio diário com um conjunto de empresas e permitiu-me ganhar um repositório de desculpas para adiar aquilo que tem que ser feito num conjunto de clientes que nós temos e no próprio país em geral. Nós hoje vemos, sobretudo, um predomínio do falar. Nós vemos jornalistas que falam. Há jornalistas que parece que não falam porque fazem perguntas e o entrevistado responde ao que quer. Portanto, é como se não tivesse falado. Vemos comentadores que falam. E, portanto, há um predomínio do falar. Um predomínio do encher espaços televisivos, espaços de mídia. E muitas vezes há pessoas que só têm 3 minutos de verdadeiro conteúdo e, no entanto, dão-lhe 3 dias para ele falar. Podemos chamar enrolar. Portanto, acha que estamos aqui eu acho que sim. mundo onde se enrola muito. Acho que sim. E depois criam-se figuras de pessoas que são especializadas em enrolar. Sei lá, por exemplo, eu nesta semana, quando lançar o livro, vou desfilar as várias figuras que tive a oportunidade de ir identificando ao longo da minha vida profissional, porque o não fazer não é uma coisa que alguém diga assim, eu não faço. Não, a pessoa quer faz sempre o acting de que quer fazer. Mas depois, efetivamente, não faz. Portanto, é aquela célebre máxima entre o querer e o fazer vai um grande passo, não é? Não, e não é só isso. É que, claro que entre o querer e o fazer, entre o pensar e o fazer, entre o falar e o fazer vai um grande passo, mas é porque, sobretudo, as pessoas profissionalizaram-se em criar expectativas, mas não fazem. Por exemplo, uma das figuras que eu irei falar é aquele que eu chamo o gerúndio, que é o gerúndio, que é o estou a fazer. Portanto, este estou a fazer dá-nos uma amplitude para não entregar aquilo que temos que entregar num certo dia muito grande. Depois criam-se também uma espécie de magic boxes, que é onde se põem as coisas. Quem já não ouviu até hoje, ou quem ainda não ouviu, está para despacho, está para aprovação superior. São tudo caixas que não existem em lado algum, que as pessoas criam, como em certas empresas há a figura que eu chamo do eletricista, que é aquele que cria circuitos. Portanto, um circuito de que o documento A tem que ir primeiro ao B para ser validado pelo C, que depois há de ir para o D. Portanto, há uma simulação de atuação que mais não é do que um adiar de problemas e que as pessoas estão envolvidas neste modus operandi e que nem se apercebem dele. É algo que já faz parte do dia-a-dia empresarial. Claro, mas as pessoas não percebem o tempo que perdem. Além desse gerúndio do estou andando, que outros é que identificam assim? Há vários. Há o taxista, que é aquele que passa a vida a dizer mal de tudo e nos vai conduzindo pelos sítios mais longos para chegar ao nosso destino. É aquele que eu chamo o 3/4, que é aquele que tem que resolver os problemas do mundo todos antes de resolver um problema pequenino, e porque é que é o 3/4?
é porque se calhar tem que fazer aprovar uma Constituição nova antes de resolver um problema prático que tem, sei lá, no mundo laboral, ou entrou agora para um instituto público e diz assim, epá, eu sei que é preciso fazer isto, mas antes eu vou ter que revolucionar este instituto público, como se pudesse fazer isso em tempo útil. Portanto, há toda uma série de ilusões em que as pessoas vivem freneticamente num andar à volta que não ajuda a desenvolver nem as empresas nem o país. O doutor é conhecido, enfim, tem outros livros, já agora passo a citar. Este é o 6º livro do Dr. Paulo Morgado. Tem o Processo Negocial, Os 100 Argumentos, Contos de Colarinho Branco, O Corrupto e o Diabo e o Riso de Bergson. São obras que nem todas tocam na justiça, sendo que 2 delas, aliás, as 2 que eu li, acabam por tocar um bocadinho na justiça, nomeadamente O Corrupto e o Diabo. Porquê que acha que de alguma forma também está associado a um nome que põe a limpa corrupção em cima da mesa e que até brinca com ela? De alguma forma? Não é. O problema da corrupção é um problema que tem muito a ver com o não fazer. O nosso país é muito processualista. Há leis para tudo, há processos para tudo e portanto, nós, no direito, há duas coisas que são completamente distintas. Há aquilo que há a chamada lei substantiva e há a lei adjetiva, a lei processual. E o nosso país é muito processual. E, portanto, o processo é uma coisa que normalmente conduz ao não fazer. Veja-se o caso dos processos que prescrevem, exatamente porque não foram feitos, porque não foi resolvido, porque não foi julgado em tempo útil. Nós, por exemplo, vemos o caso da nossa legislação laboral, em que agora parece que vai haver uma revolução ao nível da legislação laboral. Essa é a parte substantiva da questão. Se depois nós entrarmos na parte processual, aqueles que têm maior experiência prática de lidar com estas coisas podem chegar à conclusão que um determinado juiz pode não considerar notificado, por exemplo, de um despedimento, um trabalhador a não ser numa determinada forma. E que é uma forma muito complicada de se conseguir. E, portanto, a empresa pode reunir todos os requisitos de que precisaria para ter mais competitividade em termos de custos de trabalho, mas depois, ao nível das leis, e sobretudo das leis processuais, as coisas não avançam. Por isso é que eu digo que há aqui um país em 2 velocidades. Há um país onde se fala sobre o que é preciso fazer, mas o país em si é, em meu entender, excessivamente pantanoso no que respeita à proliferação de leis que ajudam a não fazer. E esta proliferação de leis que ajudam a não fazer, no fim e ao cabo, levam com certeza também ao facto de ficarmos todos mais moles e a produtividade do país ser muito mais baixa, obviamente. Até que ponto é que acha que este livro poderá também ajudar, enfim, alguma parte da nossa população que infelizmente está no desemprego? Olha, é assim, esse livro ajuda a desmistificar uma série de desculpas que normalmente são dadas para não se fazer as coisas. O que este livro faz, é um livro bastante irónico, que, no fundo, conta a história de alguém a quem lhe tinha sido encomendado este livro e que ele preferiu ir pelo caminho da desculpa e do não fazer em vez de fazer o livro. E, no fundo, este livro explica detalhadamente o trabalho a que as pessoas se dão para arranjarem os chamados workarounds, não é? O trabalho que as pessoas estão dispostas e os sarilhos em que as pessoas estão dispostas a entrar para não fazerem uma coisa que é direta. Alguém pedia um livro e a pessoa escrevia um livro, entregava e depois, se não estivesse bem, melhorava, etc. Isso seria o caminho mais rápido. E o caminho que segue aqui um dos personagens principais deste livro, que é um livro ficcionado, mais uma vez, é o de perder tempo com as desculpas que ele vai ter que arranjar para não fazer as coisas. E depois acaba por desembocar na política, ou seja, que é um jogo de poder, ou seja, como pela competência não conseguiu ir lá, vai ter que entrar num jogo de poder, acaba por entregar uma coisa qualquer e, portanto, o livro explica detalhadamente essas complicações. Qual é que é o objetivo que eu tenho ao fazer o livro? É que as próprias empresas comecem a criar uma linguagem, por exemplo, estas figuras que eu lhe tive aqui a dizer, são suscetíveis de ser transpostas em linguagem dentro das organizações. E quando a pessoa está num determinado modus operandi, como este, por exemplo, de arranjar um circuito, por exemplo, os circuitos são hoje muito interessantes perceberem-se com os chamados maus pagadores, num tempo em que é preciso cobrar
e as empresas não estão a pagar rapidamente, os circuitos do lado de quem nos deve dinheiro são enormes. O papel tem que percorrer 10 pessoas e há uma que foi de férias e, portanto, não pode ser despachado. Portanto, se nós tivermos a percepção do que é que são estas desculpas para não fazer, podemos quase criar um dicionário dentro das nossas organizações, há uma listagem de desculpas que não devem ser aceites porque são refúgios que as pessoas têm para não fazer as coisas. Faz isso a sua vida prática? Faço, sim. Nós, dentro da Capgemini, temos muito e fazemos isso de forma divertida. Criamos palavras para certo tipo de coisas. Olha, eu vou dar um exemplo muito comum, que é quando se pede alguma coisa a alguém e esse alguém diz assim, olha, eu ainda não tenho porque o não sei quê tinha ficado de me dar e ainda não me deu. Portanto, no fundo, desculpa com a pessoa que está a montante dele na cadeia de entrega de um determinado output. E, portanto, isso tem um nome dentro da organização. E basta dizer esse nome e a pessoa diz logo, olha, efetivamente isto é uma XPTO, não é? O nome que nós utilizamos. E, portanto, cria-se um vocabulário que põe imediatamente, e de uma forma muito simples e rápida, retira essa capacidade de, no fundo, andar aqui aos círculos sem fazer as coisas. Dentro da checklist mental, chamando-lhe assim, ou post-it mental, que todas as pessoas devem tentar ter, enfim, quando acordam de manhã, o que fazer, o que não fazer, o que é que o ajuda mais no seu dia-a-dia? A gerir a sua vida familiar, com o pessoal? Olha, organização, gestão por objetivos, muito focada em objetivos que tenho que conseguir, capacidade de delegação, ou seja, a partir do momento em que, por exemplo, eu estabeleço como meta que não tenho mails na minha inbox, é uma regra, nunca tenho mails na minha inbox, o que significa que ou tive que os apagar ou tive que fazer forward para alguém em que eu deleguei uma determinada atividade. Utilização de reminders, que hoje nos PDA estão disponíveis, de uma to-do list de coisas que têm que ser acabadas num determinado tempo. As pessoas apoiam-se muito na memória, como se elas tivessem capacidade de se lembrar das coisas nos tempos em que é preciso lembrar. Eu, mais do que me apoiar na memória, tomo notas de coisas que tenho que fazer no meu BlackBerry. Portanto, há todo um conjunto de coisas práticas, concretas, que as pessoas, de facto, podem fazer para se tornar mais executantes, mais executoras. Quando envia um e-mail a alguém e essa pessoa não lhe responde logo e demora, imagina, 15 dias, isso diz logo alguma coisa sobre essa pessoa? Depende. Se for... sabe que em Portugal há muito culto das pessoas que são muito importantes e, portanto, não conseguem responder. Eu acho imensa piada, muitas vezes, quando estamos a tentar marcar algumas reuniões, que a outra pessoa diz que tem uma agenda muito complicada, como se a minha também não fosse muito complicada e como se as pessoas não se tivessem que se organizar para serem o mais produtivas possíveis da forma como ocupam o tempo. Mas depois nós vamos a ver, e há muitas reuniões que se prolongam interminavelmente. Há assuntos que era suposto não serem discutidos na reunião e são trazidos para a reunião. Há uma agenda da reunião que só é cumprida a 20% e não é cumprida nos restantes 80%. Há atas de reunião que não são ações, são descrições do que é que se passou lá dentro. Mesmo as ações, quando são definidas, as ações têm que ter um sujeito, têm que ter um verbo e têm que ter uma data, não é? E nós conseguimos compreender a cultura das empresas, por exemplo, pedindo um conjunto de datas de reuniões e conseguimos perceber, olha, há as empresas que não têm atas de reuniões, portanto, foi uma conversa que se teve e que não saiu dali ação nenhuma. Há empresas que têm atas de reuniões que são deambulações mentais sobre o que é que se passou lá dentro, mais para desresponsabilizar ou para identificar quem é que é o responsável por certa decisão do que outra coisa, assim como há e-mails que só servem para repartir responsabilidades por decisões. Depois há os mails em que as pessoas são copiadas sem saberem muito bem qual é a função com que são copiadas. Portanto, há uma miríade de coisas hoje em dia que nos entretêm e nos afastam daquilo que deve ser feito. E, portanto, o foco e, sobretudo, o fazer avançar. Do fazer acontecer, ter que haver métricas para nós medirmos isso. Quase tudo é suscetível de ser medido. Soutor, se estamos a terminar, gostava só de saber qual é que é o próximo tema que anda a pairar neste momento? Se tivesse agora que lançar um novo livro, seria sobre o quê? Você é que vai lançar isto esta semana, mas o próximo? Não, o próximo vai ser lançado em princípio ainda este ano. É um livro que eu estou a fazer a pedido de uma revista que me pediu para escrever sobre as relações que existem entre o humor e a gestão.
O humor é uma arma muito acutilante de comunicação, porque tem uma mensagem que é muito compactada e tem um poder viral muito grande, porque nunca ninguém resiste a contar a piada ao próximo. Portanto, aquilo que eu estou a fazer é estudar o que é que são essas características do humor, trabalhando com vários humoristas em Portugal, e o próximo livro vai, ainda não sei qual é que é o título, mas vai tratar da importância do humor para a gestão. Muito bem, doutor, muito obrigada por ter estado aqui, muito obrigada Obrigado. também por nos ter acompanhado. E já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias a estante. Até lá, tenha uma boa semana.